A Fundação COSE hoje tem o prazer de receber Jaime Buarque de Holanda, presidente do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética, para um assunto que eu tenho certeza que te interessa. A gente vai falar muito aqui sobre etanol como combustível, que é a cara do Brasil. Por que é a cara do Brasil o etanol? Bom, de certa forma, o etanol não foi inventado aqui no Brasil como combustível. O primeiro carro que o Ford fez, ainda no século XIX, era a etanol. Os carros chamado Ford modelo Bigode, que eram muito vendidos no início do século XX, usavam etanol também. Mas o que aconteceu é que na crise do petróleo era uma situação dramática. O Brasil altamente endividado, tendo que importar gasolina, ou diesel, enfim, com os combustíveis, porque era um momento que ainda não tinha se descoberto as grandes reservas de campos. Então, o Brasil partiu para o etanol. Foi uma coisa pioneira, mas foi feita de uma forma muito bem planejada. O antigo presidente do Conselho do Instituto era o secretário-geral do Ministério de Indústria e Comércio da época, e foi das pessoas que mais trabalhou nesse assunto. Quer dizer, num primeiro momento, o que se fez foi aumentar a mistura do etanol na gasolina, mas, em paralelo, dentro lá do Centro de Tecnologias da Aeronáutica, se desenvolveram motores a etanol. O motor a etanol é basicamente o mesmo que o motor a gasolina, com algumas diferenças. Ele tem uma taxa de compressão maior, enfim, tem que tomar cuidado para que a água que está disponível nesse chamado etanol hidratado, que é o que é vendido hoje nos postos, então tinha que também tomar cuidado para que não enferrujasse o tanque, coisas desse tipo. Mas, enfim, ao longo de uns 2 anos se desenvolveu a tecnologia. Quando ficou pronta a tecnologia, o governo disse: não, então vamos vender isso. Basicamente, no início, as pessoas adaptavam os carros, quer dizer, pegavam o carro a gasolina e adaptavam, mexiam em algumas peças, e o carro podia funcionar com etanol. E rapidamente os fabricantes viram que eles iam perder muito mercado se eles não viessem com os carros a etanol. Então, lançaram os carros a etanol ali no finalzinho dos anos 70, e ao longo dos anos 80 foi um grande sucesso de vendas. Quer dizer, chegou a se ter um marketing, uma penetração de mercado de 90%. Quer dizer, muito mais carro a etanol comprado do que carro a gasolina. E sempre pensando em desenvolver essa tecnologia. A tecnologia desenvolveu muito. Quer dizer, os primeiros carros a etanol era famoso, não pegavam quando estava frio, levava muito tempo e tal. Mas, enfim, todos esses problemas foram se resolvendo ao longo do tempo, e os carros passaram a ser carros muito bons. Era uma queima muito mais limpa, sei lá. A cidade de São Paulo ficou mais limpa, quer dizer, ou seja, havia no Brasil todo um investimento, enquanto havia essa demanda. Quer dizer, foram vendidos mais de 6 milhões de carros, chegou a ter uma proporção de mercado acima de 90%. Aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, o etanol seria
uma parte importante dessa descarbonização, enfim, dessa energia limpa. Isso é verdade. O que está acontecendo? Está havendo um forte desenvolvimento de motores que funcionam para abastecer os motores mais pesados usados na agricultura, usados em ônibus, em caminhões, a etanol. As últimas feiras agrícolas, a AgriShow de 2024 e de 2025, que foi agora 2 meses atrás, quase todos os fabricantes, sei lá, Cummins, a MWM, vários fabricantes estão falando em lançar máquinas agrícolas de grande porte. Aí a gente está falando de coisa pesadas, né? Pesada, parruda. E até a Vale do Rio Doce está trabalhando para usar o etanol em grandes caminhões de minério, que são coisas gigantescas. Então, para eu perguntar isso para o senhor, na sua perspectiva, assim, se pudesse ser um pouco otimista em relação ao nosso país, ao que pode gerar, não só de economia, como PIB, como também dessa questão da sustentabilidade, o senhor apostaria em que em 4 anos o etanol pode voltar a ser um bom nome? Eu acho que sim. Eu estou muito impressionado com esse uso agrícola, porque já são 2 anos, foram 2 feiras que apresentaram, então provavelmente ainda devia ter mais tempo para trás, então já tem uma maturidade. E aí eu acho que, como o combustível etanol é muito superior à gasolina, eu acho que esses fatores vão influenciar não só aqui no Brasil, como também a possibilidade de mandar para o resto do mundo. E se você gostou, faz o seguinte, vai lá, clica, já se inscreve no canal, compartilha, manda para a família, manda para os amigos, para todo mundo do setor. Segue a gente, manda seus comentários, que aí quem sabe no próximo assunto pode ser uma ideia sua.